Olá, pessoal. Eu dei start agora na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Da turma de Lusiane, né? Que tá atendendo lá no Roberto Anjo, 923870. Antes da gente iniciar a nossa web aula ao vivo de hoje, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes que o Senai, né? Os professores, juntamente aqui do Unidigital, com o do presencial, e os alunos, né? A orientação é essa que os alunos, né, devem seguir para a gente ter uma aula bem mais proveitosa aí, né? Tendo dúvida, levanta a mão, né? Que aí, se eu não ver aqui na tela, às vezes não aparece, tá, pessoal? Teve uma atualização, você pode falar aí. Professor, eu levantei a mão aqui, mas o senhor não falou nada aí eu, beleza, né? E aí você pode falar, tá bom? Vou compartilhar aqui, tá? Depois das orientações a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, aula passada a gente falou aqui, né, sobre atividade um, né, o projeto, inclusive a proposta aqui diferente, né? Em vez de você fazer o projeto do zero, né? Olha o trava-língua aí. Em vez de você fazer ele do zero, a proposta, foi até um professor aí do Roberto Mangi, que inicialmente, quando eu iniciei as aulas aqui no Unidigital, ele deu essa dica aí, né? Ele é analista da Equatorial, tá? E aí, em vez de você, né, ter a aula, fazer do zero, o intuito é você ver o projeto pronto, né? A gente fazer do método top-down. Inclusive no escritório lá de engenharia que eu estagiei, né? Eu aprendi assim, foi o projeto top-down. Eu aprendi primeiro o que que era a arquitetura, eu já tinha noção lá da engenharia. Da arquitetura, eu pegava, né, limpava essa arquitetura, depois eu vi o projeto de luminotécnico, o projeto de lançamento de pontos de força, né, tomada. Então eu vi ele passo a passo, a documentação, que é memorial descritivo, que a gente aproveitava material de outros projetos. Hoje em dia tem a página que não está funcionando ainda, eu não sei, eu tenho até que ligar lá. Era o SICAP, tá? Era esse link aqui, ó. Ele não está funcionando, tá? Até tentei a aula passada acessar aqui, ó. Eu vou pôr uma nova guia aqui. Quando vai para esse domínio aqui, esse domínio era o domínio que a gente utilizava para analisar projeto, tá? E daí, né, a partir do dia 7 do 7 do 7 do ano passado,
todos os projetos têm que ser encaminhados aqui, né, no site aqui, igual tá aqui, Equatorial, ou qualquer dúvida, tá? Confesso que eu não liguei ainda, né, para saber o porquê. É porque assim, nesse site SICAP, você era igual, por exemplo, lá em instalações prediais, eu não mostrei para vocês que vocês têm um conselho, né? Conselho dos técnicos. Então é semelhante a um conselho, só que você fazia um cadastro. Desse cadastro você acessa esse site e aí você conseguia acessar uma plataforma de aprovação de projetos, tá? Ele está fora do ar, né? Por algum motivo e provavelmente mudança aí no software. Então, eu tenho até que buscar, né, informações sobre isso, tá? Não está funcionando mais esse, infelizmente, esse do SICAP aí. E por questões que a gente, né, o C ela é bem rápida, até que a de vocês aqui, a gente vai ter a oportunidade de ter bastante aula. Então, eu forneci, né, nesse primeiro material que a Laura compartilhou aí com vocês, né, o projeto já pronto, e a partir desse projeto fazer a primeira atividade, que é fazer o print aqui, ó, da planta de situação, ajustar a potência para 75 kVA, tá? Em conformidade com essa tabela aqui, eu achei até a tabela, uma tabela similar aqui. Conformidade com essa tabela aqui, ó, a tensão secundária aqui de transformador, né? Os padrões nos projetos aí nos transformadores que são colocados aí na malha urbana, o de 75 é o que mais tem, se você for olhar aí na rua. O de 112,5 é o segundo que mais tem, tá? Potências menores, só em bairros aí que tem transformador antigo, você vai encontrar de 45, de 30. Dependendo da cidade, você vai encontrar até o de 10 kVA, só para você ter uma ideia. Se eu não me engano, acho que em Trindade tem. Goiás Velho também, tá? Só dessas, assim, que eu sei, tá? Não porque eu vi, foi porque infelizmente, é um colega aí nosso, aí, um eletricista muito experiente aí, ele veio a falecer, tá? E aí o Levi falou que realmente nessa cidadezinha pequena, né, que o pessoal chama de Curtela aí, cidade pequena, tá? Não, não, não tô ofendendo aqui, tá, pessoal? Tá? Cidadezinha pequena, eu tô falando do jeito que ele falava aí, não. Aí você encontra, Pablo, esses transformadores de 30, 45, tá? Mas o de 75, 102 112,5 é o que tem mais. Inclusive, até um aluno aí, né? Ele já me mandou mensagem. Ó, professor, aqui no Pará, aqui, ó, tem, tá? De 150. Rio Grande do Sul também, né? Tem de 150, mas o padrão, na maioria das cidades aí do Brasil, é isso. 75, 112,5. Inclusive, a potência que a gente viu lá no projeto, né? Depois dele pronto, ela é muito abaixo, dá 45 e pouco lá. Agora, a segunda atividade, vamos lá para a situação, tá? Atividade 2 aqui, ó. São dois documentos, tá? Eu vou baixar eles individualmente aqui. Vou pôr aqui. Vou até diminuir o nome aqui para não dar erro no arquivo. A TV2, etapa 2.
pôr bem abreviado aqui, que não tem como. E esse daqui também, ó. A TV 2. Inclusive a mesma SAP, tá? A mesma descrição, que, né, falta energia. Então, a etapa um, na verdade, vocês vão reconhecer do material extra fornecido aí para vocês, tá? E a etapa 2 vocês vão reconhecer lá de outro C, lá do módulo específico 2, a de projetos industriais. Só que aqui a folha ela não está autoexplicativa, igual a industrial. Mas não se preocupe, tá? Hum. Para ajudar vocês, que a Laura já deixou já que o selo pronto aqui, ó. Eu deixei um material extra, tá? O material extra, ele compõe o critério aqui. Eu vou até abrir os documentos aqui que eu tenho, tá? A NTC eu usei como base a 08, tá? Professor também, que fez a maioria do projeto aqui, usou como base essa norma aqui, porque essa norma, ela tem padrões aqui, por exemplo, tabelas aqui, ó. Tabela um, ó, demanda diversificada para dimensionamento de transformadores, tá? Então, dependendo do lote, né, o tamanho do lote aí, você vai ter uma demanda média, tá? É porque assim, você faz um loteamento, esse loteamento, a casa nem foi construída, nem foi vendida ainda o lote. Obviamente, na maioria deles vão ter unidades consumidoras do tipo residencial, tá? Algumas vão ser comércio, outras vão ser indústria, tá? Aí, a oficial da Equatorial aqui, ela é um pouco mais autoexplicativa aqui, porque ela não é tão, como que eu posso dizer, tão cartesiana como essa daqui. Até 400 metros quadrados de lote, você vai alocar 1 kVA de potência. Entre 400 metros quadrados a 600, 1,5. Acima, 2,5. Já a NTC 05, ela faz uma segregação aqui entre a atividade. Deixa eu ver se eu acho a tabela aqui. Ó, isso aqui, ó. Tabela 7.2 e da página 99 aí, área do terreno, ó, tá vendo? 50 metros quadrados, 60, ele vai aumentando aqui, tá? Demanda individual diversificada, né? Aí, está vendo que há duas colunas aqui, né? Tá vendo que ele vai aumentando aqui, vai aumentando a área do terra, ó, 400 aqui, por exemplo, é 3,27. Esse daqui não, ó, entre 400 e 600 é 1,5. Mas mesmo assim, se você aplicar esse critério e lá naquele projeto, tá? Deixa eu ir bem aqui no projeto aqui.
Deixa eu ver, modelo. Eu tenho uma pasta aqui que eu chamo ela de modelo. Eu vou abrir o projeto aqui, que aí fica mais fácil da gente visualizar, tá? Aí eu fiz uma modificação até mesmo para ajudar vocês. Porque aquela história, vocês quando começaram o projeto, por exemplo, projeto predial, eu ensinei o algoritmo, não é todo profissional, tá? Todo formado aí, que sabe direitinho esse algoritmo. Vocês viram que tem umas diferenças. Para ponto de luz é somente área, para ponto de tomada depende do tipo da, né, não só da área, mas do tipo se é sala ou quarto, ou se é cozinha, banheiro e similar, né, que é a área molhada. E ainda tem o critério, se for maior que 6 metros quadrados, você ainda faz o cálculo do perímetro e dá um número lá. Você divide por 3,5 se for cozinha, né? Se for cozinha, banheiro ou similar. Se for quarto ou salas, né? Você divide por 5, que vai dar um número inteiro. Se não der o número inteiro, maior mais próximo, aí vai ser a quantidade. Tem esse algoritmo, né? É, eu tô com ele na cabeça porque eu tô ministrando essa aula para várias turmas, é por isso. E aí, o projeto de rede, ele é mais difícil porque no projeto predial, ele é palpável ali, é igual eu falei, na hora de elaborar lá o projeto, essas áreas, esse critério que parece um algoritmo tipo tirado da cartola, né? Ele tem uma lógica, tem as áreas médias, né? Eu sei que foi retirado de norma internacional, né? É lá do I3E, que é lá da América do Norte, tá? Mas assim, foi usado o método científico, né? Em média, a área das residências tem tantos metros quadrados, e aí fazendo uma divisão lá por áreas ali, aí deu o número, esse número mágico, que é o 6 metros quadrados, menor que 6 metros quadrados, maior ou igual a 6 metros quadrados, e por aí vai, né? E já e uma residência, né, é algo mais palpável, porque uma residência, você sabe, tem luminárias, né, a luminária, a quantidade de ambiente, né, o mais básico aí, pelo menos uma tomada por ambiente, pelo menos uma de uso específico ao chuveiro, né? Já num lote, né, e o universo é maior, o universo é macro, né? A gente sai ali igual no início lá de projeto, né? A gente pensa num circuito dentro, né, de um dispositivo móvel para, né, um equipamento, né, e vai só crescendo ali a dimensão, né? Pensa numa residência agora, nós estamos pensando numa infraestrutura de uma cidade, tá? Então é preciso ter também o método científico aí, né? Para critério de área, somando aqui os 16 lotes, igual eu falei na aula passada aqui, né? São 16, viu? Toma cuidado aqui que o lote 5 ele some aqui. São 4 quarteirões e 16 lotes. É lógico que no mundo real, né? Como diz um primo meu aí, bem-vindo ao mundo real. No mundo real, deixa eu ver se está aqui. Eu tenho um aqui de planta situação de cidade, mas ele é muito pesado. Eu vou pegar esse recorte aqui. Ele não, ele tá mais leve, ó. No mundo real, os lotes, né? Olha eu falando novamente de cartesianismo aqui, ó. No mundo real, o lote não é bonitinho igual esse daqui. Pensa num quarteirão inteiro, né? Eu vou ter 4 lotes. Olha só esse quarteirão aqui, pessoal. Vamos pegar.
na Avenida Mutirão aqui, ó, de Goiânia. Eu peguei isso aqui, um recorte do mapa digital de Goiânia, tá? Você consegue com a prefeitura. Então tá vendo aqui essa quadra aqui, a R25 aqui, ó. Olha a quantidade de lotes, ó. Só aqui na rua de cima, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, né? E aí conta esse daqui, ó, esse mesmo, o de esquina, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Com um de esquina aqui. Já tenho nesse outro, na parte de baixo aqui da rua aqui, né? Eu já tenho quatro, que é lotes até grande. Subir na rua a 15 fica oposta a T47, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Se a gente for contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, não vou contar aí de novo, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 lotes. E esses lotes, eles obviamente não são lotes com de 225 igual esse daqui, né? Então, por uma carga de 1 kV aí, vezes 16, a gente até fez na aula passada essa conta aqui, ó. 1K, não vou pôr o K aqui não, né? Mas vamos lembrar que é 1000, né? Vezes 16, não precisa nem fazer conta, né? 16 kVA. Esse transformador de 75 aqui, ó. Então, ó, 75 menos 16, eu tenho uma folga de 59 kVA, tá? Então, a gente tem que começar a pensar como projetista, né? Um eletrotécnico projetista, um engenheiro projetista, que eu tenho essa carga ociosa aqui, tá? Quanto maior a distância, por exemplo, eu poderia alimentar um outro lote aqui, ó, mas só que eu já tô com 4 quarteirões, tá? Tá certo que esses quarteirões são muito pequenos aí, né? E com poucos lotes aí, eu poderia dividir em dois aqui. Mas assim, e aí existe até uma tabela na própria norma aqui. Eu vou pegar a da, ó, aqui tem a quantidade, né? Aí aqui tá vendo, ó, rural e urbano. Esse rural aqui é próximo ao município, porque assim, o município, vamos supor, Goiânia, você tem a região do município de Goiânia, tá? Vamos lá. Você tem aqui, ó, o município de Goiânia, GIM, né? E aí, aqui nesse limite, né, na planta de Goiânia, eu tenho o que lá na geografia chama de conurbação, né? Ou seja, uma intersecção entre Aparecida, né? Aparecida é a P, pelo menos lá no transformador é. Então eu tenho aqui o que o pessoal chama de NEM, né? Nem Goiânia, nem Aparecida. E aí você tem também o NEM do senador Canedo. Então você tem um lugar ali depois do Jardim Novo Mundo ali, né? Que não é nem Senador Canedo e nem Goiânia, é o NEM, tá? Aí, obviamente, tem Goiânia e Caldazinha, né? Goiânia e por aí vai, né? Vários NEM. E aqui, ó, na imediação, fora do o município, é a circunferência. Fora do município, você tem o loteamento rural que fica nas imediações, tá? Então, loteamento urbano no município, tá? Fora do município, por exemplo, de Goiânia, Aparecida, Caldazinha, Senador Canedo, tá? Você tem as regiões externas aqui que compreende a região rural aqui que fica no entorno. No entorno de cada município, e esses são conurbados aí, né?
Eles têm intersecção, tá? E aqui, ó, isso aqui é só para loteamento. Aqui é para condomínio horizontal, né? Ou seja, condomínio de casas, de chácara também, urbano dentro dos municípios e rural nas imediações aqui, ó. Tem o nível, tá? E aí tem também um, um diagrama aqui, ó. Esse diagrama, ele busca, é semelhante a esse daqui, ó, galera. Tá vendo aqui que eu coloquei em cada intersecção aqui, que tá o transformador, aqui estão os postes, né? Esse diagrama aqui compreende essa parte aqui, ó. E aí, esses triângulos, eles compreendem os transformadores que alimentam os quarteirões aqui, ó. Tem esse transformador que alimenta essa parte aqui, ou essa, né? Esse aqui que alimenta essa. Todo triângulo aqui é um transformador, tá? Aí você tem a configuração a mais emblemática, é a que mais tem, é a configuração radial, tá? Você tem subestações aqui, né? Essas subestações alimentam, né, a configuração radial, né? É porque assim, a configuração radial é como um círculo, tá? Aí você tem as subestações que vão alimentando, né? Então, sub um, sub 2, sub 3, essas subestações vão energizando o anel, né? Aí é uma arquitetura radial ou uma arquitetura em anel. Essa daqui é uma arquitetura radial, só que ela é em estrela, tá? Ela converge em alguns pontos aqui da própria rede aqui, ó. Aí cada transformador desse, ele está alimentando um quarteirão, ou dois, ou três, e por aí vai, dependendo da potência dele. Alguns são de 112,5, outros são de 75, né, kilovolt ampere, é potência, né? E aí o ideal, esse tipo de configuração aqui, é que, né, do centro aqui, do centro aqui para o lado externo aqui das alimentações, é porque esse desenho ele é um pouco abstrato, tá? O ideal é que ele seja mais ou menos um ponto médio aqui, tem as mesmas distâncias, não necessariamente exatamente a mesma, mas tem que ser próximo. Por isso que você tem um programa, né? Eu lembro quando eu fazia esses projetos aqui, tinha um programa, o CADPROG da Celg, tá? Depois a Enel, né? Quando adquiriu, ela continuou usando o CADPROG. Sinceramente, não sei se a Equatorial está usando ele, aproveitou. Eu sei que ela tinha aproveitado o sistema, esse que eu falei no início da aula, o SICAP, né? Não sei se ela está aproveitando agora. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo aqui do sistema da rede. Aí tá vendo, ó? Agora você está pegando top-down, né? Ou seja, o projeto é igual você aprender uma nova língua, né? Você aprende naturalmente ouvindo os sons ali, balbuciando. Com o tempo, você vai crescendo, você vai entendendo. Aí você aprende primeiro a falar, não é? Depois é que você aprende a linguagem cuneiforme, o português ali, né? O abecedário ali, né? Consoantes, vogais. Aí é que você vai transformar a sua linguagem que você aprendeu escutando, né? E reproduzindo. As pessoas, não, ele tá falando, não, ó, esse menino tá falando agora. Do mesmo jeito, o projeto também é top-down, né? Quando a gente aprende, infelizmente aqui no Brasil, aprender inglês ou qualquer outra língua é mais difícil porque o pessoal se preocupa primeiro com regra, verbo to be é da primeira série
até o vestibular, você estuda toda vez o verbo to be. Você só precisa estudar uma vez o verbo to be, tá? Do mesmo jeito, os princípios do projeto, você só precisa estudar uma única vez e, é óbvio, aprender os programas aí, né? Com a sua experiência, aprender os programas que executam um projeto, tá? Mas você aprende os princípios e pega um projeto pronto e vai desconstruindo, desmontando ele como se fosse um quebra-cabeça, né? Você pega ele pronto, vai desmontando, vendo as peças aqui. Ah, aqui é a planta baixa, aqui é a planta de situação, aqui é o cálculo de carga, tá bom? Beleza. Daí, pessoal, e essa folha aqui, ó, eu tinha chegado nela. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma folha. Na verdade, ó, se você tentar digitar aqui, ó, ela é um print, tá? Se vier aqui, ó, colocar atrás do texto, tá vendo, ó? Olha, aí, ó, eu tava digitando FSS. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o local que você vai utilizar para colocar esse diagrama. Vamos dizer assim, a arquitetura radial da rede, ou a arquitetura em estrela ali da rede, né? Ou o que é na vida real é uma configuração mista, tem parte em anel radial ali, tem parte em estrela ali, né? Que vai convergir em um anel ali, que é num setor, num determinado setor ali de um centro urbano ali, né? A alimentação. Vocês viram um exemplo lá a instalação do CEP, que eu mostrei aquela animação, né? Aquela animação lá é perfeita. Ok. Hum. Pessoal, então como é que o senhor vai me ajudar aí a entender agora esse modelo aqui, ó? Por isso que eu criei esse modelo, para você entender a primeira etapa aqui, ó. A primeira etapa, deixa eu tirar aqui do. Tô tirando aqui do. Então, lá no projeto, você vai pegar o diagrama, que seria o diagrama unifilar, tá? Esse esquema da rede aqui, né? Tá vendo que é um esquema radial do tipo estrela aqui, ó. E tá convergindo para um ponto, né? Como se fosse uma estrela mesmo. Um ponto ali, e aí tem as ramificações, o braço aqui da estrela aqui, né? Para cada poste. O cálculo de queda de tensão, ele tá aqui no projeto. Aí o que que eu fiz para vocês entenderem o cálculo, tá? Deixa eu apagar isso, fechar isso aqui, que não, pra gente agora não é importante. Aí lembra que a segunda parte, a planilha lá, ó. A planilha, ela tem essas duas abas aqui. Aí eu coloquei essa aba a mais aqui, eu coloquei o cálculo de queda de tensão que é utilizado no critério aí, tá? Eu fiz um exemplo aqui, igual a gente faz lá naquela primeira atividade de projeto industrial, só que isso daqui é numa escala maior, é para 4 quarteirões, tá? Então, eu coloquei essas 8 etapas aqui, que compreende a visita em campo. Do mesmo jeito, você vai monetizar aqui, eu preciso de tantas, né? Para visita em campo, eu vou fazer a montagem do piquete. O que que é o piquete mesmo, professor? Eu vou marcar os pontos onde eu vou colocar esse projeto aqui, né? Essa rede, tá? Então tem a questão do deslocamento, elaborar o projeto. Depois que você faz o croquis lá na obra, né? Na visita, reunir com o cliente. No caso, esse loteamento aqui, provavelmente é um loteamento aí, né? Vamos supor, pega alguém aí que tem muito dinheiro aí, uma construtora aí ela cria uma expansão, um novo bairro,
E aí esse novo bairro vai ser uma expansão, né, do município aí de Goiânia, tá? E daí essa empresa vai custear toda a infraestrutura aqui para chegar, né, esse tronco A aqui, né, para chegar nesse bairro aqui e fazer a alimentação desse projeto. Vão ser vários projetos ali para compreender toda a planta ali do bairro. Então tem o arquitetônico, que basicamente é o projeto, a planta de situação que você pega na prefeitura, tá? Essa referência aqui. O projeto das estruturas, né? Que é essa referência aqui, ó, um transformador, o 75. Ele está num poste de seção circular, que é uma rede compacta, tá? Projeto das estruturas, beleza? Diagrama funcional, né? Que é esse diagrama aqui que mostra o. Lembra lá que na primeira folha lá da tarefa, você tem as distâncias de cada rua, né? Ó, 30 metros, né? A rua aqui, a Avenida, a Rua Zé Ruela. Nossa, que rua, que nome é esse, né? Aí tem a Rua Zé Ruela, tem a Avenida José Seba, a Rua A, Rua B, Rua C, né? Ele foi, ele foi com pouca criatividade, né? Rua B, Rua C. Aí, de repente, ele inventou essa rua aqui, né? Então, esse diagrama funcional, ele compreende toda essa parte aqui, ó. Inclusive, a alimentação do circuito de iluminação, né? O projeto aqui do braço de iluminação pública, que vão ter essas luminárias aqui, ó, de 70 watts, tá? Com o casquilho aqui, né? A lâmpada em si, com a potência, a fotocélula, né? Para fazer, né? Ela fica circuito aberto enquanto tem luz solar e ela fica normal fechada quando não tem luz solar aí, é um sensor capacitivo, tá? Daí o cálculo de queda de tensão aqui, ó, vocês vão entender, ó, eu peço que vocês olhem atentamente, tá? Essa tabela aqui, comparem com essa que está no projeto aqui, ó. Se vocês notarem aqui, ó, se for do trecho A ao trecho B aqui, ó, aí tem a metragem aqui, ó. A partir desse do trecho E aqui, ó, você tem esse cálculo aqui, ó, tá vendo? A escolha do fator de potência do cabo, tá? A milimetragem dele, o, tá bom? O fator, esse fator aqui que é em percentual, tá? Note que no primeiro trecho aqui, ó, os valores são iguais aqui, ó. O I, que é o total aqui do cálculo, eles são iguais por quê? Porque é o primeiro valor acumulado. Depois aqui, ó, tá vendo que eu coloquei soma, né? O R7 mais o R8. E por aí vai, ó. Do R7 ao R9, ao R10, né? Até chegar na célula R16, tá? E aí o critério não pode ser superior a 3% de diminuição ou queda de tensão, tá? Então eu coloquei a referência, ó, tabela 9, dê uma olhada aí, tá? Para vocês entenderem. Da queda de tensão aqui, ó, página 20. E a página 25 aí, ó, o complementar aí, ó, queda máxima, é máxima queda possível permissível, tá? E para cada um, esse cabo aqui é muito bom, ó, com um fator de potência 0,9 aí, tá? Muito bom. É visto que o recomendável aí pela ANEEL aí, né? É de 0,92 aí, então assim, essa analogia aqui é semelhante ao que a gente faz das máquinas elétricas em modo motor, né? Tem algumas máquinas elétricas que o FP lá, ele é 0,60, 0,80, né? São máquinas mais, vamos dizer assim, com a construção, né?
uma qualidade menor, por isso que ele tem esse fator de potência. Quanto melhor a qualidade dos enrolamentos, o tipo de arquitetura dos enrolamentos, né? Se ele é quadrangular, lá tem uma geometria, né? Tem um estudo de geometria que você faz, né, no campo aí da geometria euclidiana, né? Geometria espacial, inclusive é até uma pós-graduação, tá? Se eu não me engano, de mestrado aí, né? Palco aí para uma tese de mestrado, eu lembro, porque um colega fez. Dependendo da arquitetura dos anéis ali, né? Da bobina, você consegue fatores de potência, né? Que chegam próximo a um, né? Nunca vai ser um, porque um quer dizer que ele utilizou 100% da energia. Sempre há um gasto, porque essa energia ela se converte em ruído e maior parte se converte em calor, né? E porque o ideal é que toda essa energia dela se convertesse em movimento lá do motor, né? Os elétrons, lembra lá em instalação industrial, né? Os elétrons eles forçam o metal da bobina, né? Aparece uma força ortogonal, né? Oposta aqui nos dois lados aqui, fazendo com que ele gire sozinho. Ah, professor, eu achei que era magia lá da bruxa Kilmasa, lá do Jaspion. Não, não tem nada a ver. Globo e você, nada a ver, né? É física, são princípios físicos, são os elétrons, literalmente, que criam um vetor força na, né? Lembra o vetor, o que que é o vetor, né? É um ente físico, é um ente matemático que simboliza que aquele elétron, ele tem um valor e esse valor ele está relacionado ao torque que ele faz ali em 90 graus na seção transversal ali, né? Da bobina aqui, né? Por exemplo, faz de conta que isso daqui, ó, da caneta aqui é a seção da bobina que aí tem um monte de elétrons, cada um cria um vetor força e aí eles forçam, né, a bobina ela girar sozinha aqui na hora que eu libero o campo magnético, né, porque ele vira um eletroímã, né, na hora que você dá a partida no motor, né. Lembrando que para ele fazer com que essa partida ela se inicie, né, ele está parado aí, né, segundo os princípios aí de Newton aí, né, um corpo tende a se manter em movimento se ele já tiver ou a permanecer em estática aí, né, no movimento relativo, né, ou seja, parado aí em relação a um referencial não inercial, ele tende a ficar em movimento ou ele tende a ficar estático aí, né? A menos que tenha uma força, né, contrária de mesmo módulo, direção e sentido oposto aí para fazer com que ele saia desse estado aí. Aí no caso é a corrente elétrica. Por isso que a corrente elétrica, relembrando lá, né, de instalações industriais, por isso que a corrente elétrica ela se eleva até 8 vezes, segundo algumas bibliografias especializadas, né? Até 10 vezes, mas o consenso geral é 8 vezes. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou finalizando nossa aula aqui, nossa gravação, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula. Tchau, tchau.